Olá, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que são as ondas de choque? Eu te pergunto isso porque não adianta nada você ter a melhor máquina de ondas de choque do mundo, com um monte de estudo aí científico, referendando o uso da sua máquina para vários tratamentos aí de patologias musculoesqueléticas, se você realmente, de fato, não conhece a sua máquina, se você não conhece os princípios físicos por trás da geração da onda da sua máquina. E quando eu falo sobre os princípios físicos da onda, eu quero saber se você tem um entendimento do tamanho da onda, da profundidade que ela atinge no tecido, a zona focal, a zona terapêutica e outras características físicas aí. Isso eu pergunto porque sem esse conhecimento você jamais conseguirá ter um bom resultado no tratamento dos seus pacientes. Quiçá chegar aos 70%, pelo menos 70% de eficácia nas indicações terapêuticas das ondas de choque. Então, por isso te convido para assistir mais um vídeo aí, para ver se você realmente sabe o que são as ondas de choque. Se você já sabe que não sabe, então é para assistir mesmo, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é não confundir as ondas de choque com eletroterapia, ou seja, o TENS, que é a estimulação elétrica transcutânea dos nervos. O TENS é muito utilizado na fisioterapia, que usa correntes elétricas para o tratamento de patologias ortopédicas. Isso é bem diferente das ondas de choque. E até eu vou mostrar aqui para você o equipamento aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Este aqui é o equipamento de ondas de choque, tá bom? Vejam que ele é uma pistolinha, tem um tubo aqui conectando a central dele. Dentro desta pistola tem um projétil metálico, que ele se localiza aqui, ó, nessa região. E esse projétil, quando eu aciono ele vai batendo nesta região aqui que eu coloco uma ponteira metálica. Essa ponteira metálica aqui, ó, tem um metalzinho nessa ponteira, que aí eu encaixo aqui, ó. Opa. Pronto. Aí o projétil, ele vai batendo aqui. E quando ele bate aqui, ele gera uma onda. Vamos ver aqui como é que funciona. Ó. Vou colocar aqui, ó, meu braço, tá? Ó. Então ele vai gerando uma onda de ultrassom, uma onda ultrassônica, que é o que a gente chama de onda de choque. E esse aparelho aí que eu acabei de mostrar, ele é o mais utilizado pelos ortopedistas aqui no Brasil, inclusive tem sido cada vez mais utilizado também pelos médicos veterinários aí nas suas indicações, mas também são indicações de patologias musculoesqueléticas, que é semelhante à nossa, né? E ele tem sido mais utilizado porque ele tem um bom custo-benefício, ele é eficaz, ele é portátil, então o manuseio dele é fácil, então por isso a nossa preferência. Só que é importante a gente saber, já de antemão, que ele não é o único equipamento existente. Existem outros modelos da mesma marca, existem outras marcas, existem outros tipos de geradores de ondas de choque. Isso é importante saber, né? Por isso que é importante saber, para você não chegar e levar gato por lebre. Inclusive, na hora de usar, você tem o equipamento, você tem que saber o que são as ondas aí que você está utilizando. Né? Não basta lá posicionar lá a pistolinha, igual eu mostrei aqui, no meu punho, e ativar e achar que você está tratando o paciente. É por isso que a gente precisa ter um conhecimento aí adequado. E para começar isso, nada do que falar a verdade sobre qual é o nome desse equipamento. Que o nome deste equipamento de verdade não é equipamento de ondas de choque. Esse tipo de onda que eu mostrei para você é uma onda de pressão radial. Tá? Do ponto de vista físico, a gente não pode chamar de onda de choque. Ele é uma onda de pressão radial porque a partir do momento que o projétil bate lá no transmissor, ele produz uma onda ultrassônica que faz uma pressão no meio por onde ele passa, e essa pressão ela tem uma direção radial. Ela abre, ela é divergente, por isso que chama dessa maneira. Mas, quando a gente vai se comunicar entre os médicos, entre os especialistas de tratamento por onda de choque, a gente chama tudo de onda de choque, porque já é um nome consagrado, já usa isso há mais de 20, 30 anos, então não tem por que ficar
brigando com essa nomenclatura. Então a gente acaba chamando esse tipo de onda de choque radial, mas saiba que o nome correto, na hora que você for pesquisar, por exemplo, for estudar sobre isso, é a onda de pressão radial, que é o nome mais adequado. E aí vem a pergunta, né? O que são de verdade as ondas de choque, né? Afinal, o que é isso? A onda de choque mesmo. Para você ter uma ideia, o equipamento clássico de onda de choque é aquele de litotripsia extracorpórea, né? Para destruir cálculo renal. Que no início, lá em 1980, quando ele foi desenvolvido, o paciente ficava deitado numa banheira, e aí era um equipamento enorme, de mais de 100 quilos, né? Chegava a quase 200 quilos, e aí vinha com um negócio desse tamanho, tipo um canhãozão, para mirar no local de atuação, que aí no caso eram os cálculos renais. Foi utilizado também depois para cálculo de vesícula biliar, cálculo da glândula salivar, né? Então até chegar na ortopedia. E aí depois, chegando na ortopedia, esses equipamentos foram reduzidos, né? Deixando de ser aqueles grandões, para utilizar também equipamentos portáteis, que aí já pesava entre 20 e 30 quilos, então ficou mais fácil o manuseio. E aí depois, mais para frente, lá para o fim da década de 90, foi desenvolvido esse tipo de aparelho que eu mostrei, que são as ondas radiais, cujo equipamento, mesmo o compressor dele, pesa mais ou menos uns 10 quilos, né, 7 a 10 quilos, tá? E as ondas de choque, mesmo as de verdade, acabaram sendo apelidadas de ondas de choque focais, né, para distinguir uma da outra, né, as ondas de choque radiais com as ondas de choque focais. E assim, o nome pegou, não adianta a gente ficar brigando, por isso que tem que ficar bem claro isso, essa nomenclatura. Mas se a gente fosse agrupar num nome correto dessas ondas, a gente poderia chamar de ondas acústicas, porque na verdade elas são ondas sonoras, de ultrassom. E aí o tratamento, né, o nome seria terapia por ondas acústicas, mas acabou ficando terapia por ondas de choque, então deixa como está. Isso aí é mais, caso você queira estudar mais, pesquisar sobre o assunto, é melhor você procurar terapia por ondas acústicas também, tá? E voltando aí nos equipamentos de ondas de choque, existem 3 tipos de equipamentos principais, né? 3 geradores, né? Os eletrohidráulicos, os de tecnologia piezoelétrica e a tecnologia eletromagnética. E dentro desses 3 tipos de geradores de ondas de choque, de verdade, existem outros subtipos. Por exemplo, o eletrohidráulico tem as ondas focais e as desfocadas, o piezoelétrico tem com um ou vários cristais piezoelétricos, o eletromagnético tem bobina plana ou bobina parabólica, então existem subtipos dentro desses tipos. E, inclusive, as ondas radiais, existem 2 tipos de geradores de onda radial. O pneumático, que é o que eu mostrei para vocês, e o eletromagnético também, que é de uma outra tecnologia, que aí vai gerar também ondas de pressão radial ou ondas de choque radiais. Falando agora do eletrohidráulico, que produz uma onda de choque focal, ele é o primogênito, né? Foi o primeiro a ser desenvolvido, né, por uma empresa lá, Dornier, que era uma empresa, na verdade, de aviões, né? Ele é um equipamento mais robusto normalmente, né? No início era mais robusto, depois tem os portáteis também. E a forma de produção da onda é eletrohidráulica, ou seja, tem uma faísca elétrica que, ao entrar em contato com o meio líquido, vaporiza o líquido e forma a onda de choque que é focada num determinado ponto. E aí a diferença dele com os outros é que a área focal é um pouquinho maior e ele é pouco comercializado no Brasil hoje em dia, né, por motivos comerciais, né, de interesse comercial, né, e é importante a gente ter muito cuidado na hora de comprar, porque existem subtipos desse equipamento que vai fazer diferença no tratamento do seu paciente, e é importante também a gente saber alguns detalhes do equipamento, como usar, o manuseio, manutenção, um monte de coisa para não entrar pelo cano. Aí, do eletrohidráulico, a segunda geração, tem o equipamento piezoelétrico, que é baseado em cristais piezoelétricos que vibram e geram ondas que são focadas no ponto de tratamento. Ele é mais silencioso que o eletrohidráulico, né, só um detalhe, e o volume focal, ele antigamente era pequenininho, bem pequeno mesmo, muito menor que o eletrohidráulico. E agora os novos equipamentos estão com um volume focal maior, o que tem tornado ele mais interessante para o nosso uso, tá?
E o terceiro tipo de equipamento de onda focal, o produtor de ondas focais, é o eletromagnético, que é a terceira geração, né, o filho mais novo da geração de equipamento de ondas de choque. E ele é produzido por uma bobina eletromagnética, né, essa bobina é ligada, gera um campo eletromagnético, que aí vai gerar pulsos de ondas, que são também focadas num ponto. Por isso que a gente chama de onda de choque focal, né, porque foca num determinado ponto. A onda radial não, a onda radial não foca em nada, ela é divergente, tá? E aí esse equipamento eletromagnético, hoje em dia, acaba competindo com o equipamento piezoelétrico, mas aí já adianto que uma vantagem dele, né, é que ele tem mais estudos científicos comprovando que ele realmente funciona. Mas assim, todos eles funcionam muito bem. E para a gente entender agora a diferença entre as ondas de choque focal e radial, a gente vai precisar entrar um pouquinho na física. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, você não precisa ser o Albert Einstein para entender, né? É uma física bem básica mesmo, que qualquer médico aí consegue entender bem, tá? Então é o seguinte, as diferenças principais entre as ondas de choque focais e as radiais são que, primeiro, que as ondas de choque focais, elas são até 100 vezes, tem uma pressão, né? Uma energia até 100 vezes maior que as ondas radiais, né? Ela é mais intensa. A velocidade da onda também é maior, é muito maior. Enquanto que as ondas focais conseguem atingir velocidades superiores à velocidade do som, né, que é 340 metros por segundo, as ondas radiais não, é uma velocidade menor. Tá? Além disso, a duração de cada pulso, como a onda focal é mais rápida, é na ordem de microsegundos, então é muito rápida. Enquanto que a onda radial já é mais lenta, é 1000 vezes, né, 1/1000 essa velocidade, então é na ordem de milissegundos. E, como eu já até comentei, as ondas de choque focais, como o nome diz, ela consegue focar num ponto. Com isso, ela consegue atingir regiões mais profundas e ela acaba sendo, o tratamento acaba sendo mais pontual, específico, ao passo que a onda radial, como ela é divergente, você acaba pegando uma área maior de tratamento, né, e não consegue ser tão profundo quanto a onda radial, quanto a onda focal. E a onda radial você não consegue focar ela nunca, por um princípio muito simples, é que a velocidade dela é menor, né? É 1/1000 da onda focal. E por conta da velocidade ser menor, o comprimento da onda é muito maior. O comprimento dela pode chegar a mais de 1 metro. Então, se pegar aqui assim, mais de 1 metro de comprimento, como é que você vai focar, né? Se você precisa de uma área de tratamento, por exemplo, num dedo, como é que você vai focar num dedo se o tamanho dela é de 1 metro? Precisaria de uma distância muito grande, mas isso não acontece, não tem como acontecer. Por isso que a onda de radial jamais pode ser focada. Isso é importante saber, porque a empresa vai te vender alguns transmissores, igual aquele que eu mostrei, aquele transmissor, que eles chamam de focado, para tentar aumentar a energia e ir mais profundo com a onda. Só que não existe isso, não tem como você focar a onda radial, tá? O que muda é o material do transmissor, por isso que ele é, entre aspas, focado, só que isso não é verdade, tá bom? É importante você saber. E aí você deve estar pensando, então a onda de choque focal é melhor que a onda de choque radial, eu consigo focar com ela, consigo ir mais profundo, dou mais energia, então ela é melhor. Não, não é bem assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? Elas são diferentes, mas não é nem melhor nem pior, cada um tem a sua indicação mais precisa, né? Ela pode ser mais vantajosa para um tratamento, por exemplo, de fratura, e a outra pode ser mais vantajosa para tratar tendinite, tá? Então é questão de conhecer o equipamento e saber quando usar. E, inclusive, às vezes até é mais difícil utilizar um tipo de onda numa situação do que a outra, tá? Por isso que você tem que conhecer bem as ondas, né? Saber a física, saber o seu equipamento, para você saber a sua limitação do tratamento e como lidar com isso. Porque apesar delas serem diferentes, elas compartilham muitas indicações semelhantes, né? Você consegue tratar tendinite, consegue tratar dor miofascial, consegue tratar fibromialgia, consegue tratar outras coisas, né? Pseudoartrose é possível tratar também com as duas, né? Só que uma vai ser diferente da outra, a maneira como você vai tratar. O protocolo que você usa é diferente, a quantidade de energia, a quantidade de sessões, intervalo entre as sessões, quantidade de pulsos, a forma de manusear, de
de posicionar o equipamento no paciente, os cuidados para posicionar, eu posso posicionar aqui, né, mais próximo do pulmão, ou tem que ser mais longe do pulmão, porque elas têm essas diferenças, né? Algumas são mais perigosas utilizar mais próximo do pulmão em relação a outra, tá? Mas assim, em resumo, as duas formas de onda, tanto as ondas focais quanto as radiais, são muito eficazes. O que é importante saber é quando e como utilizar, tá? E elas são eficazes porque elas possuem semelhanças, apesar das diferenças, elas têm semelhanças. E essas semelhanças permitem que você utilize essas ondas com segurança para fins terapêuticos, né? E obter mais de 70% de eficácia no tratamento das patologias musculoesqueléticas, né? E o que tem de semelhante aí? Primeira coisa é que elas possuem componente de onda ultrassônica. A onda ultrassônica é aquela que tem uma frequência superior a 20 kHz. Isso é uma onda ultrassônica. Só que é diferente do ultrassom que a gente conhece, o ultrassom de diagnóstico, tá? É um pouquinho diferente. Só voltando um pouquinho, a onda ultrassônica, esse componente que é o princípio ativo, vamos dizer assim, das ondas de choque, radiais ou focais. É ele que vai fazer, ele que é o mais importante para os efeitos biológicos esperados, tá? E aí, comentando ainda da onda ultrassônica, ela é diferente do ultrassom diagnóstico que a gente conhece, porque o ultrassom diagnóstico tem aquelas ondas sinusoidais que repetem de forma cíclica, bonitinha. As ondas de choque não são dessa maneira. Elas são uma onda mais agressiva. Elas produzem maior distorção no tecido, porque elas possuem um pico de pressão positiva muito elevado, sobe muito rápido, e aí por conta disso cai rápido também. Só que a fase negativa não é igual à positiva, diferente da onda de ultrassom, né, que o positivo é igual ao negativo, e aí fica bonitinho. A onda de choque, seja focal ou radial, não. A positiva é enorme e a negativa é um pouco menor ou muito menor, depende da onda. Aí depois volta a ser positiva de novo, aí negativa é como se você pegasse uma corda de violão, puxasse bem assim, soltasse. Ela fica bem aberrante até atingir o equilíbrio e aí depois parar conforme a energia vai se dissipando, tá? E com isso ela produz uma distorção que é irregular no espaço, que aí é diferente do ultrassom. E essa distorção irregular que é o quente do negócio, que é o que faz ter os efeitos biológicos. Outra semelhança das ondas focais, de choque focais e radiais é que a energia dessas ondas é alta. E é tão alta que você sente. Eu, quando apliquei ali em mim, eu senti a onda atuando no meu tecido. Se tivesse ainda o gelzinho, né, para conduzir melhor a onda, eu ia sentir ainda mais. Diferente do ultrassom diagnóstico. Você não sente que está passando o ultrassom no seu corpo, né? Ele atravessa o seu corpo e você não está sentindo. Já a onda de choque, se você aumentar a energia para atravessar o seu corpo, você vai sentir e pode inclusive provocar danos microscópicos, né, nas moléculas, nas células inclusive, e até danos macroscópicos. Tanto é que as ondas de choque focais eram utilizadas, são ainda utilizadas, para destruir cálculo renal. E aí eu já adianto aí que as ondas de choque focais não são utilizadas para destruir tendinite calcária. Não é assim que funciona, tá bom? Isso aí depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas não tem nada a ver, ela não destrói a calcificação da tendinite calcária. O mecanismo é completamente diferente da destruição do cálculo renal, tá? E outra semelhança é que graças a isso tudo, as ondas de choque, focais ou radiais, induzem efeitos biofísicos. Efeito biofísico é um efeito físico produzido num tecido biológico, que aí no caso delas pode ser as famosas cavitações, as microcorrentes, pressão de radiação acústica, né, conversões modais da onda, entre outros tipos de efeito biofísico. E esses efeitos biofísicos, as cavitações, microcorrente, pressão de radiação acústica, etc., eles vão produzir no nosso corpo efeitos biológicos, de reações biológicas, né, moleculares, vasodilatação, ativação de algumas proteínas, entre outros, que vão gerar efeito terapêutico, que é o que nos interessa, né? E esses efeitos terapêuticos geram uma lista enorme de indicações, que aí a gente pode resumir, né, em duas coisinhas pensando na ortopedia, né?
que é cicatrização de lesões e manejo da dor. Cicatrização de lesão, a gente pode pensar no osso, por exemplo, as fraturas, pseudoartrose, que são os retardos de união, lesão muscular, lesão de pele, lesão de menisco, cartilagem, vários tipos de lesão. E pensando na dor, a gente pensa tanto em dor aguda e dor crônica. Aí tem as tendinopatias, dor miofascial, osteoartrite, e aí um monte de tipo de dor. Então, resumindo aí o vídeo, o que é importante a gente saber? Onda de choque não é TENS. TENS é eletroterapia, corrente elétrica, uma coisa totalmente diferente. Onda de choque é tratamento acústico, onda sonora, acústica, ultrassônica. Existem vários componentes na onda, mas o mais importante é o componente ultrassônico. Aí das ondas de choque a gente tem as ondas focais e as ondas radiais. Tá? As ondas focais e radiais são diferentes. As ondas focais são geradas por uma tecnologia que pode ser eletrohidráulica, piezoelétrica e eletromagnética. Dentre elas aqui tem os subtipos. E as ondas radiais podem ser geradas por equipamentos pneumáticos e eletromagnéticos. Tá? As ondas focais e radiais são diferentes do ponto de vista físico, né? Quando a gente fala de energia, o alcance na profundidade, a área terapêutica, o foco, mas ambas são bioativas. Elas induzem fenômenos biofísicos que alteram o funcionamento celular, né, biológico, e aí vão gerar efeitos terapêuticos, né, uma vasta gama de indicações que a gente resume em cicatrização tecidual e manejo da dor. Só que elas vão ser eficazes, né, desde que você conheça a física, né, mais a fundo, mas é uma física básica, não precisa ser Albert Einstein, né, nem precisa ser doutor em física, né, sendo médico já dá. A gente tem que entender o funcionamento do equipamento, como é o seu equipamento, saber manusear o equipamento, posicionar a peça de mão no paciente e aí adaptar o seu protocolo de tratamento para o seu equipamento frente à patologia do seu paciente, tá? E aí, como mensagem que fica aí desse vídeo escolha bem o seu equipamento, saiba fazer o bom uso das ondas de choque, porque aí sim você vai ter pelo menos aí 70% de eficácia no tratamento das patologias musculoesqueléticas do seu paciente, tá bom? Se ficar alguma dúvida aí, é só entrar em contato, comente aí, escreva aí nos comentários o que você achou desse vídeo, dê um like aí se você gostou, tá bom? Até mais e um abraço.